Da desgraça em glória. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Freitas, estou aqui para mais um vídeo no YouTube para falar sobre algo relacionado que vai trazer crescimento para você. E hoje eu quero falar sobre a área da saúde, como eu vivi um momento de desafiadores nessa área da minha vida e como eu pude viver, crescer a cada dia melhorando e poder conquistar e sendo melhor nessa área que eu sei que muitas pessoas têm dificuldade. Por que o título é da desgraça em glória? Para vocês entenderem todo o contexto, né, eu também sou daquela pessoa que sempre trabalhou muito, né, onde eu acordava extremamente cedo e tinha que ir dormir extremamente tarde, trabalhava o dia todo, estudava, depois do trabalho estudar, pegava, às vezes ficava no ônibus, tanto para ir quanto para voltar, umas 2 horas, morava em outra cidade. E por isso, né, durante muitos anos da minha vida, eu tinha um desafio de cuidar da saúde. Tanto por desleixo, por não entender, por não ter o conhecimento adequado, quanto também não ter a oportunidade. Então eu acabava deixando isso de lado e buscava outras coisas. E eu já tinha diagnosticado uma hérnia de disco, mas como não me incomodava muito, eu ia deixando aquilo para lá, tomava um remedinho, outro, e aquilo ia postergando, até que chegou um momento, no nascimento da minha filha, eu estava no hospital e quando eu durmo, eu sempre dormi muito pesado, quando eu ali descansei ali na cadeira, a cadeira quebrou, né, do hospital. E mesmo com a cadeira quebrada, eu tentei dormir ali. E no outro dia eu amanheci muito ruim ali das costas, né, com muitas dores. E mesmo assim, né, eu fui vivendo os dias com dores e as dores aumentando, até que chegou uns momentos que eu comecei a ter crise muito forte. Crises essas que eu às vezes ficava na cama e não conseguia sair, de não sentir a perna esquerda. E eu comecei a buscar alguns médicos e todos eles começaram a me condenar a uma cirurgia e que eu não teria possibilidade de ter talvez os movimentos da mesma forma que antes e eu estaria limitado a fazer algumas atividades físicas. E ali começou o meu processo de transformação. O que eu percebo? Que na maioria das pessoas a gente só muda de verdade com um grande impacto, algo muito forte acontecendo na nossa vida. E se você parar para pensar, às vezes as maiores conquistas que você tem hoje é devido a uma grande dificuldade ou desafio que você viveu lá atrás. E nesse momento de desafio na minha vida é onde foi a virada de chave. Eu falei, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso cuidar da minha saúde. Porque durante aquele tempo de crise eu não pude trabalhar, não pude cuidar da minha família, não podia carregar minha filha no colo e tudo isso foi me sobrecarregando, tanto fisicamente quanto mentalmente. E eu falei, não adianta eu correr tanto, trabalhar tanto, fazer tantas coisas e não cuidar da minha saúde, porque uma hora a gente paga o preço. Desde aquele momento, então, eu comecei a buscar melhorar a minha saúde. E o pontapé inicial foi com a apóstola da minha igreja, onde ela me indicou o Júnior, que é um grande osteopata aqui na cidade de Macaé, onde eu fui fazer o primeiro tratamento com ele e logo ali nas 2 primeiras sessões eu já estava muito melhor do que antes, do que todos os outros médicos que eu já tinha ido, fisioterapias que eu tinha tentado fazer, eu já estava bem recuperado. E com isso eu quis buscar uma evolução e continuei um tratamento com ele. Ele também me indicou outros profissionais para que eu pudesse ter um crescimento mais rápido e eu comecei a fazer aqueles tratamentos e comecei a evoluir, comecei a melhorar. Fiz 1 ano de Pilates que me ajudou muito, me deu muita consciência corporal e no final daquele 1 ano eu já estava muito melhor do que quando eu estava na crise, antes da crise de coluna, porque eu já estava fazendo movimentos que antes eu não fazia, eu já estava tendo muito mais mobilidade, facilidade e tudo isso foi uma crescente. Eu percebendo que quanto menos peso eu tinha, mais isso me ajudava também a sentir menos dores. Então, ali, depois desse período, desculpa pessoal, tive que só apertar aqui. Depois desse período que eu fiquei ali no Pilates, eu também comecei a aprender como fazer e comecei a fazer em casa, fazer atividade física em casa, comecei a ir na academia, comecei a melhorar também alguns outros aspectos e aí comecei a me desafiar a viver coisas novas, né? Ia todo dia aprendendo, melhorando, fazendo algo melhor e aí junto com a minha esposa, junto com a minha família, a gente começou a melhorar a nossa alimentação,
começou a melhorar outras coisas, né? Nosso estilo de vida, a gente começou a fazer mais atividade física, inclusive, né, comecei a incluir a corrida como um grande hábito na minha vida e que me ajudou muito, porque com a corrida, buscando uma alta performance, buscando um desafio de participar de algumas competições, eu tive que melhorar na minha alimentação, e aí eu acabei emagrecendo mais também, ficando dentro do peso, porque antes eu estava sobrepeso, fiquei dentro do peso. Eu também comecei a me hidratar mais. Eu tinha muita dificuldade com dormir, porque eu dormia muito pouco, porque eu até acreditava que não precisava dormir muito, então eu descansava ali no período curto, e eu sei que isso me atrapalhava tanto fisicamente quanto cognitivamente, então eu precisei descansar mais. Coloquei a incluir uma boa rotina de descanso, porque descanso também é treino. Então, todas essas coisas foram começando a fazer parte da minha vida. E hoje eu vivo uma forma totalmente diferente do que antes. E por que eu digo que é da desgraça em glória? Porque se talvez não fosse essa hérnia de disco, essa situação tão difícil que eu vivi, talvez hoje eu não estaria vivendo tão bem na área da saúde. Porque como eu não teria sofrido uma situação tão grave que me despertou, talvez hoje eu estaria ainda descuidado, mas sendo levado até o momento que a vida iria me cobrar na área da saúde. E talvez eu já não teria retorno, porque talvez estaria com uma idade muito mais avançada. Mas como isso aconteceu de uma forma, né, antecipada, de uma forma que eu consegui reaver o cenário e melhorar minha vida. E o que eu quero deixar aqui? Não desleixe a área da saúde. Se eu pudesse priorizar coisas na minha vida, eu diria para você que Deus está em primeiro lugar, você tem que buscar Deus acima de todas as coisas, sem dúvidas Ele é o primordial, e o segundo é a saúde. Ué, Léo, mas não é a família? Não é o trabalho? Não são os amigos, os relacionamentos? Não, é a saúde. Porque sem a saúde, você não consegue cuidar de nada. É como eu falei, como eu estava desleixado com a saúde, cuidando muito bem da minha família, do meu ministério, cuidando muito bem do meu trabalho, mas desleixei a saúde, quando a saúde ruiu, todo o resto ruiu. Eu já não podia cuidar da minha família, eu já não podia trabalhar, eu já não podia estar com meus amigos. Então, olha só como é que é. Então, quando você deixa de cuidar desse pilar da saúde, que deve ser uma prioridade na nossa vida, a vida ela cobra e às vezes cobra muito caro. E por vezes você consegue até reverter esse quadro, como eu consegui, da desgraça em glória. E hoje eu sei que eu sou uma pessoa modelo na área da saúde, porque hoje eu faço exames sempre que possível, busco estar com os médicos, comecei a suplementar vitaminas que antes eu não tinha, que é outra coisa muito importante. Se você não vai no médico, vá no médico, pelo amor de Deus. Procura alguém aí para te ajudar, sabe, um clínico geral, para você ver como é que está seu coração, ver como é que está as vitaminas. Eu achava, pessoal, que eu estava com alguma coisa ruim até cognitivamente, porque eu estava me sentindo muito mal, cansado o tempo todo, e por mais que eu dormisse, fizesse as coisas, eu não conseguia descansar. E eu fui ver, eu estava sem vitamina D, e diversas outras vitaminas, estava quase zero lá, estava quase morrendo sem vitamina. E depois que eu comecei a suplementar e comecei a regular tudo isso, eu comecei a melhorar minha performance, tanto no meu trabalho, quanto nos meus treinos, quanto na minha vida pessoal, com meus amigos, comecei a ter mais disposição, mais foco, mais concentração. Então entenda, você cuidar da saúde tem que ser uma prioridade porque vai te ajudar em todas as outras áreas. Não menospreze isso. Se eu puder te dar um conselho, aqui como amigo, falando como brother mesmo, como uma pessoa aqui que sabe, já passou muitos desafios na área da saúde, não descuide disso, porque deve ser uma das nossas prioridades. Alguns dias da semana, não, todos os dias. E não é, às vezes, você mudar da água para o vinho, uma loucura. Muda um pouco, mas sempre um pouco melhor. Eu não mudei do nada, eu comecei a fazer o Pilates porque fui obrigado ali fazer o Pilates a primeira vez, mas depois eu não era mais obrigado, mas mesmo assim eu quis continuar. E todos os dias eu faço algo em casa. Depois eu comecei na academia, depois comecei a comer melhor, comecei a emagrecer, comecei a fazer mais atividade física, comecei a suplementar, comecei a ir mais no médico e assim a gente vai melhorando dia após dia. É 1% melhor. Sem pressa, mas também sem pausa.
sempre buscando ser melhor que ontem. Não para competir com ninguém, é com você mesmo. Esse vídeo aqui já ficou muito longo e é isso que eu queria deixar na área da saúde para você. E eu queria que você me contasse aí também se existe algo que você faz que te ajuda na área da saúde, se aconteceu alguma coisa com você ou se você ainda precisa melhorar em algo. E se você achou bacana, acha que esse vídeo vai ajudar alguém também, que você possa curtir para chegar para mais pessoas, compartilhar, comentar algo aqui que vai ser bacana, porque ajuda a isso aqui que nós estamos fazendo a chegar para mais pessoas, porque o meu propósito é esse, é que as pessoas sejam ajudadas e transformadas em todas as áreas da vida. E naquilo que eu puder ajudar, eu vou estar sempre aqui contribuindo com vocês, tá bom? Obrigado por assistir até aqui, até o final e fique atento porque sem dúvidas teremos muito mais conteúdos aqui.